E nós estamos em contato agora com o Wagner Lenhardt, que é secretário de Gestão de Pessoas do Ministério da Economia. Secretário, boa tarde. Boa tarde a todos, um prazer estar conversando com vocês hoje à tarde. Bom, secretário, em meio a todas as medidas que são diretamente relacionadas ao combate à pandemia, combate aos impactos econômicos, na sua área tem uma preocupação muito grande com a resistência do Congresso em aprovar a contratação de temporários para o serviço público, não é? Na verdade, a gente já tem a possibilidade de contratação temporária no serviço público desde 1993, com a Lei 8.745. O que nós fizemos agora, na virada do mês de fevereiro para março, foi apresentar uma medida provisória que permite ampliar as possibilidades de contratação temporária. Como a gente tem uma legislação de 1993, a gente sabe o quanto o mundo mudou nesse período, a gente vive num mundo em constante transformação, né, onde a única certeza que a gente tem é que ele vai mudar cada vez mais rápido. Nos pareceu que fosse bastante pertinente que se ampliasse as possibilidades de contratação temporária para dar conta das demandas que surgem e desaparecem com uma velocidade muito grande dentro da administração, seja ela pública ou privada, né? Essa é uma realidade que pode se aplicar tanto para o setor privado quanto para o público, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Então, essa medida provisória que nós propusemos e que tem prazo de validade até 26 de junho agora, ela busca isso, né? Uma modernização da estrutura da administração pública brasileira e uma maior flexibilidade e agilidade para a administração dar conta de desafios como esse que a gente está enfrentando agora da pandemia do Covid-19, né? Então, esse trabalho que a gente está fazendo junto ao Congresso para que essa medida se torne uma lei e a gente possa, com maior facilidade, fazer essas contratações e atender as demandas da população. O problema é que ela recebeu já várias emendas, né, secretário, que podem desvirtuar um pouquinho o foco principal, talvez permitindo contratações até para estados e municípios. Agora, tem alguns setores que precisam. A gente vê que há uma certa preocupação com relação a contratações que representam aí o inchaço da máquina pública, mas a gente vê problemas seríssimos, por exemplo, em relação à Previdência. Perfeito. A medida provisória ela veio muito na esteira do estoque que o INSS possui, né, e que foi motivo de um acompanhamento mais próximo no início do ano. A gente já vinha trabalhando com essa medida provisória, com o intuito de fazer essa ampliação que eu comentei no início, mas com o estoque do INSS isso ganhou em relevância e a gente acabou encaminhando mais cedo que a gente estava planejando inicialmente a medida provisória. Então, sem dúvida nenhuma, com o movimento de reforma da Previdência no ano passado, o INSS foi sobrecarregado com processos de aposentadoria, né? E aí ficou com esse estoque e a gente entende que não seria conveniente para o Instituto ou para a administração de modo geral fazer uma contratação permanente para um estoque que tem o seu tempo ali para terminar, né? Que não é algo que vai perdurar ao longo dos próximos anos. É evidente que o INSS vai precisar no futuro fazer concurso, trazer servidores efetivos, né, para os seus quadros, mas para atacar esse estoque em especial, o trabalho temporário é a melhor alternativa, porque ele se esgota, né? A gente superando o estoque, depois volta à normalidade do volume comum de processos. Então, é para situações como essa do INSS, como você bem referiu, mas também de combate a situações como a pandemia que a gente está enfrentando agora, né? A gente tem uma situação inesperada, de uma demanda que chega de uma hora para outra e demanda muito do sistema de saúde, e é evidente que a gente precisa de pessoas que venham a fortalecer os quadros da administração, mas para um momento muito pontual, né, que a gente sabe que não vai perdurar também por um longo tempo, não é algo permanente. Então, através do Instituto da Contratação Temporária, nós trazemos pessoas que vão atacar esse problema, que vão ajudar nessa situação, e aí depois, quando isso passar, elas podem ser desligadas e buscar outras oportunidades. E a administração também consegue fazer um uso mais eficiente da sua mão de obra, da sua força de trabalho e dos recursos que a população confia ao Estado. E essas contratações são necessárias, a gente comprova isso até pelos números, por exemplo, o último balanço do INSS mostra 1,8 milhão de benefícios represados,
Quase 2 milhões, e tempo médio 69 dias para concessão. Já tinha 1.282.000 já tinham apresentado os requerimentos, 520 mil já tinham passado pela análise, então tem todo um procedimento que de repente pode até acumular mais pedidos depois desse período de pandemia, que há uma precariedade maior, as pessoas mais distanciadas às vezes até desse problema, e se tivesse, seria 1.800.000 pessoas a menos com dificuldade financeira agora, né? O INSS está fazendo um trabalho incrível de conseguir dar conta desse estoque. O presidente Rolim tem conseguido resultados muito expressivos, mas é evidente que essas pessoas que estão chegando como contratação temporária vão ajudar muito a que essa fila reduza e as pessoas que têm direito a receber o seu benefício de fato recebam. Então é com esse intuito e justamente para ter a administração ter essa flexibilidade, essa agilidade em contratar, que foi instituída e foi proposta essa medida provisória. E por isso que a gente considera ela tão importante para a administração e, sendo importante para a administração, importante também para a população, né? O mundo de hoje demanda que a gente tenha essa maior agilidade e flexibilidade na gestão. E a gente tem aí um período grande de tempo, como eu comentei, essa legislação é de 93, em que nenhum avanço foi feito nesse sentido. E a gente sabe como o mundo mudou nesse período, né? Não é possível imaginar que uma legislação, uma estrutura que foi feita há 3 décadas atrás vai dar conta dos desafios que a gente tem hoje, especialmente dos desafios que a gente vai ter nos próximos anos. Então, por isso que é tão importante fazer essa modernização, ampliar as possibilidades para que a gente possa avançar e ter uma prestação de serviço melhor. Agora, secretário, em relação à saúde, houve contratações, né? Foi permitido isso? Sim. Na verdade, você já tinha algumas possibilidades que permitia, agora com a medida provisória você amplia essas possibilidades. Vou dar um exemplo aqui onde isso foi ampliado e que também tem uma relação próxima com o momento que a gente está vivendo de pandemia. A medida provisória ela permite que você contrate pessoas para auxiliarem, apoiarem pesquisas, né? Então, pesquisas com remédios, com vacinas. Através da medida provisória e com esse novo dispositivo que foi incluído, a administração tem uma maior facilidade para trazer pesquisadores que podem se juntar àqueles que são do quadro permanente e apoiar um esforço mais rápido de desenvolvimento de alguma vacina, de algum tratamento, de algum medicamento. Então, isso é um exemplo muito claro de como essa medida provisória pode ajudar. Vou dar outro exemplo aqui que também é muito presente, as pessoas conseguem enxergar com clareza a importância dessa medida. Recentemente a gente tem enfrentado a questão da crise humanitária na Venezuela e um fluxo muito grande de imigrantes entrando no Brasil, especialmente através do estado de Roraima. Essa é uma demanda pontual também, que ela não permanece no tempo, né? Ela é algo que acontece ali num período de tempo e você precisa ter como atender essa demanda. E então, para atender uma demanda extraordinária como essa, a medida provisória, ela traz um dos elementos, crises humanitárias, né? Então, você, em situações de crise humanitária, pode trazer um quadro que vai ficar por um tempo na administração e ajudar, por exemplo, na parte da assistência social dessas pessoas que estão chegando no Brasil em função desse fluxo migratório. Perfeito, nós conversamos com o secretário de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas do Ministério da Economia, Wagner Lenhard. Wagner, muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Uma boa tarde. Muito obrigado, sempre um prazer falar com vocês. Um abraço.